Você já ficou paralisado pelo medo de escrever? Infelizmente, isso é muito comum, especialmente em nosso país, cuja população tem quase 30% de analfabetos funcionais. Mas como superar as falhas estruturais no ensino de português e vencer o medo de escrever? Fique comigo, até o fim deste vídeo você vai descobrir. Escrever pode ser uma pedra no sapato de muita gente. Você tem uma ideia interessante e decide que vai passá-la para o papel, seja na forma de conto, de crônica, de romance. Mas aí bate aquela insegurança. Com certeza não vai funcionar, você pensa. Afinal, a sua redação vai estragar toda aquela história ótima que está aí na sua cabeça. Ou então, outro cenário. Você decide começar a postar nas redes sociais, divulgar seu trabalho, falar sobre o que tem pensado, refletido, mas vem aquela insegurança. O que é que vão pensar de mim? Acho que vou passar vergonha. Meu texto parece tão infantil. Eu entendo você perfeitamente, mas eu quero te dizer que há sim como vencer esse medo de escrever. Eu diria que são 2 passos para você superar isso aí. O primeiro deles é o mais óbvio. Você precisa começar em algum momento, não é? Sabe quando é que você vai olhar para o espelho e concluir que chegou o grande momento, que agora você está plenamente preparado para ser um exímio escritor? Isso mesmo, nunca. Esse momento não chega. A gente começa a escrever, olhe só, apesar da nossa angústia com a escrita. Pode ter certeza de que isso acontece até mesmo com os grandes nomes. É bem difícil que Machado de Assis, Gustavo Corsão, Cecília Meirelles tenham desde as primeiras palavras de suas primeiras obras concluído que estavam 100% aptos para o trabalho. Mas eles começaram, e é isso que precisamos fazer, começar. Eu vou confessar algo a você. Quando pego meus textos antigos, muitos deles estão espalhados aqui pela internet, acho tudo uma belíssima porcaria. Pouca coisa lhe salva, confesso. Fico rezando para não os desenterrarem. Mas de alguma forma eu sei que sem eles eu não teria melhorado minha capacidade de redigir. Sem esses textos eu não teria treinado, podendo assim perceber onde estavam meus calcanhares de Aquiles, onde estavam meus problemas, como palavras repetidas, falta de coesão, falta de objetividade, parágrafos longos demais, frases confusas e assim por diante. Foi ao escrevê-los que eu pude perceber nitidamente onde estavam as minhas falhas. Às vezes, durante a própria redação do texto, eu já concluía alguma coisa como: eita, eu estou passando a mão aqui na quantidade de adjetivos. Para que isso? Isso aconteceu algumas vezes. Outras vezes eram precisos alguns meses ou até anos para que eu revisitasse o texto e notasse esses defeitos. Mas o fato é, não dá para fugir. Como eu perco medo de entrar em um novo emprego? Entrando no novo emprego. Como eu perco medo de começar a falar nas redes sociais? Falando nas redes sociais. A lógica é, vai com medo mesmo. Não fique aí esperando a ocasião perfeita. Já tenha em mente que essa ocasião simplesmente não existe. Depois desse impacto inicial, de enfrentamento mesmo, o medo vai diminuindo, até você olhar para ele e achar impossível já tê-lo sentido com tanta força. Só que aí, é claro, entra assim o nosso segundo passo. Quanto mais munição você tiver para a guerra, mais firme será a sua decisão de enfrentá-la. No caso da escrita, quanto mais intimidade você tiver com o seu idioma, maior a possibilidade de você abraçar o desafio com coragem. E como eu adquiro intimidade com a norma padrão do meu idioma? Olha, 2 maneiras principais: lendo boas obras e estudando formalmente a nossa língua. A mera leitura nem sempre é válida para o aprimoramento da escrita. É importante pontuar isso. Às vezes a pessoa lê obras ruins, mal escritas, ou então simplesmente passa o olho, fica buscando palavras-chave em vez de degustar as palavras e ir fazendo com elas uma verdadeira engenharia reversa. Por exemplo, como este parágrafo foi pensado? Por que esta frase ficou tão bem construída? Sem essa espécie de curiosidade pela forma do texto, é muito difícil que nós incorporemos as melhores e mais expressivas possibilidades estruturais de um idioma. Além da leitura, é claro,
Claro, outra munição indispensável é estudar formalmente o idioma, entender os elementos de coesão, por exemplo, compreender a fundo a pontuação, saber quando acentuar os vocábulos, quando flexionar um verbo para fazer a concordância adequada e assim por diante. Tais armas nos trazem uma enorme tranquilidade na hora da escrita. Você se sente infinitamente mais preparado para a tarefa. Nesse ponto, eu posso imaginar que você está pensando o seguinte: ai, que saco! Não era essa a resposta que eu queria ouvir neste vídeo. Geralmente, falar em estudar português nos lembra nosso ensino médio, não é? E de um jeito não muito agradável. Aquelas aulas demoradas, aquelas matérias que pareciam inúteis, aquelas provas difíceis. Bem, eu quero dizer que essa jornada pode sim ser bastante agradável e bastante útil. Aliás, se você pensar com carinho, vai ver que pouca coisa é mais útil do que se dedicar ao estudo de algo que você usa todo santo dia, a língua portuguesa. Só que dificilmente vai funcionar se você simplesmente pegar uns 3 livros e começar a ler da página 1. Por isso eu digo a você o seguinte: se você quer perder o medo de escrever, inscreva-se logo no meu curso Texto Irresistível. O link está na descrição desse vídeo e fixado aqui nos comentários.